Você sabe a diferença que há entre um culto solene para um culto profano? Não. Você tem alguma ideia do que seja princípios reguladores de culto ao Senhor? Não sei. É o quê? Você já participou de algum culto onde envolve misticismo e sincretismo religioso? É claro. É o quê? Bom, se você não sabe a diferença entre uma coisa e outra, fique comigo até o final deste culto, porque eu lhe prometo que vou explicar detalhadamente, tintim por tintim. Paz e graça, você inscrito aqui no nosso canal. Eu sou o Presbítero Pedrosa e hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre essa questão do culto solene ao Senhor. Você sabe o que são princípios reguladores de culto? É claro. Você tem ideia do que deve acontecer no culto para que culto se chame culto, se torne culto? Não. Absurdo, Brasil! E isto muitas pessoas ainda não sabem ou não procuraram saber e estão desenvolvendo um culto completamente profano, avesso o que as escrituras ensinam. Meu objetivo aqui é levar a você a ter uma percepção mais clara do que seja culto solene ao Senhor, seguindo os princípios reguladores de culto estabelecidos pelos apóstolos, pelos pais da igreja e por aí vai. O culto, na realidade, deve ser uma forma de expressão, de adoração para todo aquele que professa a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, no culto, o agente em questão, no caso, o adorador, vai para adorar, vai para prestar culto, reverenciar a majestade santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você vai prestar culto. Você não vai para assistir o culto. Não é uma peça de teatro, não é um show. Você vai para entregar e não para receber. Diferentemente do que acontece por esses dias, muita gente vai para essas sinagogas de Satanás em busca de receber alguma coisa que lhe satisfaça, diferente do princípio regulador de culto, cujo agente em questão, no caso o adorador, vai para prestar culto solene ao Senhor, seguindo assim princípios reguladores. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, na primeira carta, no capítulo 14, Paulo está ali determinando alguns princípios da sua época. O que fareis, pois, irmãos, quando vocês vos ajuntar, cada um de vós tem salmo, tem hino, cântico espiritual, tem palavra em uma determinada língua, interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então, já naquela época, Paulo estava estabelecendo princípios reguladores de culto. Mas hoje em dia, o que estamos vendo dentro do cristianismo é uma avalanche de inovações e modismos e elementos que não pertencem ao culto. Não somente elementos, mas também comportamentos diferentes do cristianismo. Em algumas denominações, a gente observa que alguns cultos se parecem em muito com religiões de matrizes africanas. Outros se parecem muito com a questão do espiritismo e outros se parecem muito com a questão do judaísmo, pois eles introduzem dentro de seus cultos elementos que pertencem unicamente ao judaísmo, a réplica da arca, o menorá, kipá, shofar e outras coisas que eu poderia citar aqui. E o culto perde suas características de cristianismo, caindo assim no misticismo religioso acompanhado de sincretismo. A gente não sabe mais diferenciar se aquilo ali é espiritismo, se aquilo ali é judaísmo ou se aquilo ali tem alguma coisa a ver com religiões de matrizes africanas. Concorda comigo? Eu quero crer e acreditar que muitas dessas pessoas estão fazendo isso aí inocentemente. Eu quero acreditar nisso. Estão fazendo também com boas intenções. Mas eu queria citar aqui um fato bíblico para mostrar que nem sempre
Deus está aprovando nossas boas intenções. Por exemplo, em Lucas 10, lá nós vamos ver Jesus Cristo indo à casa de Marta e Maria para lá fazer um culto. E de fato acontece um culto na casa de Marta. Maria se senta para ouvir Jesus Cristo pregar a palavra. Já Marta está afadigada, atarefada com muitos serviços para lá e para cá, e é uma agitação total. Em dado momento, Marta percebe que Maria está em um comportamento totalmente diferente do dela. E ela chega para Jesus questionando: Senhor, por que Maria não vem me ajudar? Pede para ela me ajudar. Ou seja, Marta queria que Maria assumisse um outro comportamento, no caso dela, um comportamento agitado. Maria estava serena, sentada, reverente, ouvindo Jesus falar. Em detrimento de uma e de outra, Jesus Cristo elogia o comportamento de Maria em detrimento ao comportamento de Marta. Ou seja, o comportamento de Marta foi reprovado. Nem sempre Deus está recebendo nossas boas intenções. Eu acredito que Marta tinha boa intenção no que estava fazendo, só que a forma com que ela estava executando a boa intenção recebeu a desaprovação do Senhor. Percebeu aí? Então é assim, tomemos cuidado naquilo que estamos fazendo, no culto que estamos prestando, nos elementos que estamos introduzindo, porque mesmo que a gente tenha boa intenção em fazer aquilo ali, nem sempre Pai do Céu está aceitando nossas boas intenções. E hoje o que estamos vendo dentro deste cristianismo pós-moderno é uma avalanche de inovações e modismos, irmãos. Cada um que procure inovar no contexto da adoração. Cada um que traga a sua novidade. E pasme você, eu pude perceber através de muitas pesquisas que quanto mais bizarro for o culto, quanto mais inovação você introduzir ali no culto, mais pessoas vão aderir àquilo. Vai cair no gosto, no agrado, no paladar de muita gente. Cultos onde existe muito espaço para a exposição da palavra são cultos vazios, considerados monótonos e frios. Mas cultos onde as pessoas estão rodando, pulando, marchando, falando em línguas e profetizando, você pode perceber que é culto lotado. Eles atribuem a essas manifestações ao poder do Espírito Santo. Eles chamam isso de avivamento, quando na realidade o avivamento só acontece com a exposição da palavra de Deus, a conscientização da vontade de Deus expressa na palavra. Então, no cristianismo pós-moderno de hoje, quanto mais bizarro for o culto, mais cheio ele se torna. Meu objetivo maior aqui neste vídeo é fazer com que você faça a leitura correta de onde você está frequentando, do culto que você está desenvolvendo, para que não caia no misticismo, no esoterismo e no sincretismo religioso, que é o que está acontecendo e muito dentro desses segmentos ditos evangélicos. Tome cuidado, porque tem muito culto que está sendo desenvolvido aí, onde espíritos enganadores estão atuando, pessoas manifestando comportamento totalmente diferente do cristianismo, irmão. Parece mais cultos de religiões de matrizes africanas, e eu falei isso aqui e em outros vídeos que eu já postei aqui no canal. Tome cuidado. Meu objetivo é fazer com que você tenha discernimento espiritual para fazer a leitura correta, se aquilo ali procede de Deus, procede do homem ou procede do maligno. Tome cuidado, porque nem tudo aquilo que é amarelo e brilha é ouro. Tome cuidado. Para resumir, culto, para ser culto, o adorado deve ser Jesus. No culto, eu estou ali para prestar, entregar. Não vou para o culto para receber, mas para entregar. Não vou para o culto para assistir o culto. Culto não é teatro, culto não deve ser
peça de teatro, não, e principalmente teatros de horrores. Eu vou para o culto para prestar um culto solene, um culto de razão, um culto espiritual, seguindo princípios reguladores que estabelecem com que o culto se torne culto. E culto, para se tornar culto, tem que ter a exposição da palavra de Deus. Culto sem exposição da palavra de Deus é paganismo. Tome cuidado. Mas qual a sua opinião em cima disso tudo? Você concorda, discorda? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Venha ser também membro do clube de membros parceiros deste canal, financiando esta obra apologética, evangelística e missionária. Uma vez mais eu lhe agradeço por permanecer até o final deste vídeo. Eu sou o presbítero Pedrosa, em defesa do evangelho, contra inovações, modismos, heresias e hereges. Lembrando sempre, nunca chame de profeta o que a Bíblia chamar de feiticeiro, e nunca chame de culto o que a Bíblia chamar de apostasia. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.